Muito bom estar com você. Quinta-feira, terça-feira, falamos sobre angústia nessas duas mensagens, angústia e liberdade. Hoje eu quero falar com você sobre liberdade. Vou dar chaves para você incríveis para uma nova vida, tá bom? E olha só, já clica aí no sininho para você receber as notificações, se inscreve no nosso canal, compartilhe o link com as pessoas. Você tem recebido os nossos devocionais? Se você não tem, faz contato conosco através das redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, são várias formas. Ah, deixa eu lembrar você. Você que tem Telegram, nós temos o canal lá no Telegram, Devocional Emocionalmente Saudável. Entra lá no nosso canal, você vai ter os devocionais todos os dias. Pode também nos seguir no Instagram. E também você pode conhecer um pouco mais dos nossos projetos. No Instagram, Escola Sementes do Reino, projeto lindo, maravilhoso, que cuida de crianças. canaanchurch.com, que você tem muitas informações para você também. IBN Chamar, né? Várias informações para você. IBN Umas, Pastor Flávio, Pastor Arcilene, também muita coisa boa lá para você no canal deles. IBN Diamantino, Pastor Maxwell e Pastora Nádia. Ó, tem tanta coisa boa para você a partir daquilo que nós fazemos, para você ser edificado, sempre pensando em você, sempre pensando na sua família, no seu bem, tá bom? Bom, vamos lá, todo mundo chegou, estamos juntos aí agora e vamos lá para frente. Quero falar hoje com você sobre liberdade. Falamos sobre angústia na terça-feira, assiste lá para você compreender essa etapa aqui também, é bom. E eu quero falar com você hoje sobre liberdade, entendendo 3 alianças malignas que atuam de geração em geração. E por que essas alianças malignas atuam de geração em geração? Porque não tem discernimento, não tem sabedoria, não é quebrado e a pessoa vive numa prisão, seja espiritual, seja emocional, até mesmo física, sem poder viver. Lembra que a gente falou na terça da mulher, lá em Lucas 13, a mulher que há 18 anos andava encurvada porque um espírito maligno ela era prisioneira desse espírito e teve um encontro com Jesus e Jesus a libertou? Muito bem, quero pegar a base de Êxodo capítulo 20, verso 3, os 10 mandamentos. Já conhece, só vou te lembrar, mas se você quiser acompanhar, Êxodo 20, verso 3, Êxodo 20, verso 3 ao 5, na parte A, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, e nem as adorarás, e nem lhes darás culto. A palavra culto aqui é não as servirás, de servi-la, fazer um serviço para elas. Não é? Então a primeira aliança maligna que a gente faz, sem perceber, é a aliança da idolatria. E aqui tem 3 verbos. O texto diz assim, olha, não terás. Pastor, eu não adoro. Mas você não adora, mas você tem na sua casa lá um ídolo do lar. Não farás. Pastor, eu não fabrico. Mas aí você vai perceber que algumas igrejas, elas têm dono. Alguns comércios têm dono. Você tem objetos que você tem uma possessão sobre eles. É meu, ninguém pode tocar, né? Então, você não faz, mas você tem como propriedade tua. Não a servirás. Não a servirás, mas você limpa ela. Você carrega ela de um lado para o outro. Você acende vela para ela. Você faz oferendas com alimentos, com objetos. Então, você está servindo elas. De geração em geração. Êxodo 25. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha aí que Deus lindo. Deus é um Deus de aliança, né? O que o primeiro concílio decidiu? O concílio da igreja primitiva. Os apóstolos se reuniram e eles tomaram uma decisão. Em Atos 15, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que são essas coisas essenciais? Que vos
abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. O que Paulo explica sobre isso? Em 1 Coríntios 10, 1, 23, Paulo traz uma explicação clara sobre isso. Você pode ler depois lá. Então, se é objeto de idolatria, se tem imoralidade, se tem murmuração, rebeldia, tem algo errado aí. Se quiser ter vida com qualidade em Deus, você precisa se arrepender e morrer e remover da sua vida essas coisas: objetos de idolatria, imoralidade, murmuração e rebeldia. Então, mas pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu estou pensando no teu bem. Estou falando de você ser livre. Nós estamos falando hoje sobre liberdade. Então, o primeiro aspecto que você precisa ser livre é da idolatria. Tirar tudo que é objeto de idolatria da sua vida. E às vezes você idolatra um sentimento de falta de perdão, de um mal que uma pessoa fez a você. Tem que se libertar disso. Libera perdão, joga fora. Segunda coisa, relacionamentos. Relações sexuais, vamos lá. 1 Coríntios 6,16. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne? Quando você faz sexo com uma pessoa, você faz uma aliança de sangue com ela. Você faz uma aliança emocional com ela. Você está preso àquela pessoa. Se aquela pessoa é o teu esposo, é a tua esposa, com base bíblica, conforme a palavra de Deus, feito lá no cartório civil, abençoado por um sacerdote, beleza, top demais. Mas se não é assim, ou se você tem práticas sexuais fora do casamento, ou sendo solteiro com outras pessoas, ou com uma outra pessoa somente, você está numa prisão e você precisa se libertar dela. Estou pensando no teu bem. Estamos falando das coisas para o seu bem. Em Romanos 1, 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Pastor, não tem nada demais, pastor. Todo mundo faz, agora é assim mesmo. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Está aqui o texto. Adorando e servindo a criatura, idolatria. Então a pessoa tem um objeto de idolatria na vida dela. Ela está presa àquilo. Aí agora ela tem relações sexuais fora do contexto bíblico certo. Em lugar do Criador, uma idolatria, adoraram a criatura ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Paulo está escrevendo aos Romanos. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Ao verso 32. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Presta atenção. A idolatria leva para desvio sexual. Então talvez você não é idólatra, nunca foi, mas o seu pai ou a sua mãe foi. Os seus avós foram, os seus bisavós foram. Então ele vai visitando de geração em geração. Tem uma prisão aí. Essa prisão vai levando você para onde? Para um lugar de destruição, de distorção sexual. Porque a idolatria é você deixar de adorar a Deus. E aí você coloca um objeto de adoração no lugar de Deus, passa a adorá-lo. Aí você entra nesse ambiente de imoralidade sexual e de desvios comportamentais sexualmente falando. Por que isso acontece, pastor? O sexo é uma aliança de sangue para um homem e uma mulher de Deus que se unem pelo matrimônio. A pombagira, por exemplo, é um demônio bissexual.
ou ele tem muito desejo, ele coloca muito desejo na pessoa, a pessoa não consegue se controlar, há um abrasamento sexual, ela precisa ter relação sexual descontrolada, ou ela tem um esfriamento sexual, não consegue ter relação com ninguém, não consegue ter prazer, né? Então, ao invés de tirar o Satanás, a pessoa faz o quê? Vai no médico tomar remédio. Não, tem que tirar o demônio, porque você precisa ter uma vida equilibrada nessa área. Está tomando remédio de dor de cabeça contra câncer, não vai curar nunca, não resolve. Tem que ir na raiz do problema. Porque qual que é o salário do pecado? Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Ou, não se engane, se você pecar, ele vem receber o seu salário e você perde o que Deus concedeu de graça. Nós estamos falando sobre eternidade. Eu não estou falando só sobre hoje, não. Eu não estou falando sobre mais um mês, sobre mais um ano. Eu estou falando da sua eternidade. Você sair desse lugar de prisão e ser livre aqui e para sempre, eternamente. E se eu não mudar, pastor? Quem vai pagar as contas são os filhos. Se você tiver filhos. Porque nesse caminho chega um momento que a pessoa ela chega a um lugar tão ruim que ela decide não querer ter filhos. Não, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter geração futura. Ela acha que é ela, mas é um espírito maligno atuando ali. Porque foi quebrando idolatria, relação sexual ilícita. Um terceiro aspecto, então, dessa prisão que nós vamos quebrar, essa é a terceira aliança, esse terceiro pilar. Primeiro, idolatria. Segunda, relações sexuais. Terceiro pilar, finanças. Malaquias 3:9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. É bênção sem medida, bênção demais. A janela do céu aberta e você sendo abençoado. Pastor, não me sinto assim. Não vejo isso na minha família. Pelo contrário, eu vejo ciclos de falência, de quebras financeiras, de bancarrota, de derrotas, de vícios, mas eu não consigo ver prosperidade, eu não consigo ver abundância, eu não consigo ver alegria sempre, eu não consigo ver fartura na minha vida. Profeta Ageu 1:5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartai-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Nunca dá. Começa o mês achando que vai sobrar, chega no final do mês, além de não conseguir pagar todas as contas, faltou dinheiro. Ah, meu Deus, mas nunca muda essa realidade. Por quê? Idolatria. Então pegou o dinheiro que tinha e ao invés de dar para Deus, entregar para ele o dízimo, entregar para ele a oferta, fazer da forma certa, comprou o que a alma desejava. Ofereceu a um ídolo. Fez algo que você queria e esqueceu de Deus. Idolatria. O dinheiro se tornou Deus na sua vida. Por que ele se tornou Deus? Porque agora você anda em infidelidade com os desejos da tua alma e em infidelidade com Deus. Aí você vai para a imoralidade sexual. Por quê? Porque o ídolo agora você tem uma relação com ele. E aí você deixa de andar com Deus. Então você está traindo Deus, porque como igreja nós somos a noiva de Cristo. E você está deixando de se relacionar com Deus e o teu dinheiro, que era para Deus, para ser consagrado a Ele, agora é para o ídolo e você não consegue ver abundância, não consegue ver fartura na sua vida. Agora, para fechar isso e orar com você para você entender liberdade. Então, falei para você dos 3 pilares: idolatria, relacionamento sexual e finanças. Trabalham juntos para destruir você. Se você entender esses 3, você vai ser abençoado para sempre. E se você ensinar para os seus filhos serão abençoados para sempre. Há um tribunal onde há um juiz. Em 1 João 2:1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ó, peça comigo. Falando, não pequeis. Não é para errar. Mas se errar, se pecar,
tem um advogado. Ora, quem é que precisa de advogado de defesa? Quem é criminoso, quem cometeu um crime, quem errou. Então você precisa agora, você vai para um tribunal, para um julgamento, e nesse lugar você precisa de um advogado para defender você, para defender a sua causa. E quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Por isso, ele nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus disse. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Fato é, Deus é amor, mas o seu advogado é Jesus. Precisa conhecer a verdade através dos lábios, tem que falar a verdade, confessar ela, precisa confessar ela, fazer uma confissão de arrependimento para que ele possa então te defender e trazer liberdade para a sua vida. Vamos orar por você, pela sua família, para Deus mudar a sua história, mudar a história da sua casa para um novo tempo. Leia novamente depois. Idolatria te afasta de Deus, você investe o teu dinheiro no ídolo para comprar oferendas para ele, não mais em Deus, parte para relações sexuais ilícitas e traz condenação eterna. Vamos resgatar tudo isso. Diga: Senhor Jesus, eu te peço perdão por ter feito alianças com ídolos do lar. Eu quebro agora toda a aliança que eu fiz, que meu pai, que a minha mãe, meus avós, bisavós, tataravós, paternos e maternos fizeram contra o Senhor. Eu rejeito essas alianças, eu anulo elas, eu quebro em nome de Jesus, e eu faço uma aliança, meu Deus, com o Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eu vou te servir para todo sempre. Cura minha mente, minhas memórias, meu espírito, minha alma, meu corpo. Cura minha família. Eu declaro que a minha geração no Senhor será abençoada e andará em fidelidade na tua presença. Em nome de Jesus. Amém? E amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, sua família e que a sua geração ande sempre na presença do Senhor. Um abraço.